Olá, Deus abençoe a sua vida. Mais uma aula de panorama do Novo Testamento. E essa aula é a última para te dar a base para que nós possamos entrar aí livro por livro e passear por todo o Novo Testamento. Hoje eu quero falar sobre a centralidade do Evangelho. Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo escreve assim: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, mas para que ninguém se glorie. A boa nova da salvação é o Evangelho. No grego, Evangelho seria Evangelio, boas notícias. Boa notícia. Então, o anúncio da salvação e dessa salvação gratuita em Jesus Cristo é a mensagem do coração do Novo Testamento. Que aí nós precisamos entender que essa mensagem, que é a mensagem, que está no centro do Evangelho, ela é o eixo de toda a história da redenção. Deus vai salvar pecadores pela graça, por meio da fé, mediante a obra perfeita de Jesus Cristo. Ou seja, eu e você não somos salvos por meio das nossas obras. Você pode ser uma pessoa muito boa, mas isso não te garante a salvação. A salvação vem pela fé na obra redentora e perfeita de Jesus Cristo. Na nossa teologia sistemática, o Wayne Grudem vai dizer o seguinte: a salvação, ela é inteiramente obra de Deus. Escute isso. A salvação é inteiramente obra de Deus. Ela tem início pelo amor eterno de Deus. Ela é realizada pela obra de Cristo na cruz do Calvário. Então vamos entender, eu já te ensinei isso aqui, logo no início do ano. O Pai planejou a obra da salvação. O Filho executou a obra da salvação. E o Espírito Santo aplica essa obra no meu e no seu coração. Então, qual é a mensagem central do Evangelho? Não é te fazer feliz. Não é te entregar algo. Não. É salvação. Então, entenda, a salvação, ela tem uma iniciativa divina. Então, o Evangelho não é uma resposta religiosa. Engana-se quem vai abrir a sua Bíblia, vai ler os Evangelhos e vai pensar que os Evangelhos são uma proposta religiosa. Não. Ele é uma intervenção divina na história. Deus entrando na história. Deus, o Criador, se tornando homem por meio de Jesus Cristo, nascendo de uma mulher, para que haja essa intervenção divina na história para a salvação de todos os homens. Então, é Deus vindo a nós. Não é o homem subindo até Deus. Não é a ideia da Torre de Babel, que vamos construir uma torre e tocar os céus. Não. É Deus trazendo o impossível. É Deus, na sua infinita graça, justificando o ímpio. É Cristo sendo entregue por mim e por você, pelos nossos pecados, morrendo na cruz do Calvário e ressuscitando para a nossa justificação. Eu gosto muito de Romanos 5,8, que Paulo diz: mas Deus demonstra o seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então entenda, salvação, portanto, é um ato unilateral de amor e graça. Não é uma recompensa por mérito humano, ok? Quando chegarmos aqui no livro de Romanos, nós vamos trabalhar muito a ideia da justificação pela fé, não pelas obras. Essa é a grande essência da reforma protestante. Essa é a essência da reforma protestante. Então, todo teólogo que crê na reforma protestante, ele entende essa doutrina da justificação pela fé somente. Paulo vai declarar: sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Gálatas 2,16. Então entenda, essa fé que nos leva a esse ato de confiança e entrega pessoal a Cristo. Então entenda, a humilhação do orgulho humano. Efésios 2,9 declara assim: não por obras, mas para que ninguém se glorie.
A salvação, ela humilha o orgulho humano e ela exalta a graça divina. A salvação elimina qualquer vanglória religiosa. Por isso que Paulo escreve: aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então eu e você temos que ter essa confiança. Então quando eu olho para o Evangelho, eu vejo o cumprimento das promessas. O Evangelho, ele é a realização dessa esperança messiânica que o Velho Testamento vem trabalhando. Romanos capítulo 1, verso 2 e 3. Deus prometeu isso anteriormente por meio dos seus profetas, o Velho Testamento, nas Escrituras Sagradas acerca do seu Filho. Então entenda, o Evangelho não é uma ruptura com o Antigo Testamento, mas ele é o cumprimento pleno de tudo aquilo que foi prometido, de Gênesis até o último livro do Velho Testamento, Malaquias. Do primeiro ao último, tudo que foi prometido se cumpriu na pessoa de Jesus Cristo. Então entenda, o Evangelho, ele está enraizado nas promessas de Deus. Então, quando há queda lá no Éden, e nós já falamos sobre isso, nós temos ali o proto-evangelho, que é a primeira vez que Deus já aponta para a obra da salvação, da redenção. Gênesis 3,15. Ele diz que o descendente da mulher, aquele que vai nascer da mulher, como Cristo nasceu, ele esmagaria a cabeça da serpente. Quando chegamos em Gênesis 12:3, vamos ver em Abraão, Deus prometendo que todas as nações seriam abençoadas. Se dermos um salto lá para Isaías 53, ele fala do servo sofredor que levaria sobre si o pecado do povo. Jeremias 31, verso 31 ao 34, ele vai dizer que a promessa da nova aliança é a promessa do perdão e transformação interior, onde Deus vai nos dar um novo coração. Então entenda, olha, 2 Coríntios 1:20, pois todas as promessas de Deus, todas as promessas, olhe para o Velho Testamento, encontram nele quem? Em Deus, o sim, por isso por meio dele o amém é pronunciado por nós para a glória de Deus. Então Jesus, o que você vai ver a partir de amanhã, no panorama de cada livro, começando pelos evangelhos e vamos por todo o Novo Testamento, é a promessa do Messias prometido. Então Jesus é o Messias prometido. Então entende, Jesus, ele cumpriu a função de profeta, sacerdote e rei. Então ele é o profeta, né? O ano que vem, no segundo ano, para você que vai continuar a nossa formação, nós vamos ter a aula aqui de Cristologia. Nós falamos da pessoa de Cristo com um foco muito bíblico. Agora nós vamos trabalhar no segundo ano, né, a Cristologia, aprofundando não só na Bíblia, mas também na teologia. E nós vamos ver ali o Jesus como profeta, Jesus como sacerdote, Jesus como rei. Então ele cumpriu a promessa e ele exerceu, ok? Ele cumpriu todas as expectativas humanas, revelando plenamente o Pai para mim e para você. Então, quando a gente vai para o Novo Testamento, ele é uma continuidade bíblica. Então, os evangelhos, e principalmente Mateus, por que Mateus vem primeiro, pastor? Você vai entender isso na aula, né? na aula de amanhã. Então, entenda. Os evangelhos, eles são a continuidade. Eles são a ponte entre as promessas que foram feitas no Velho Testamento e agora as promessas que estão se cumprindo. Então, a Bíblia, ela é uma história unificada. O Salmo 119, a tradução brasileira, vai dizer assim no Salmo 119, que a soma da palavra de Deus, a soma da Bíblia, a soma das Escrituras, é a verdade. Então, entenda, a Bíblia, ela é uma história unificada, de Gênesis a Apocalipse. É uma única história. É uma única história. Então não é algo separado. E quando eu consigo enxergar a Bíblia como um todo, por isso que nós sempre incentivamos você a ler toda a Bíblia, toda a Bíblia, toda a Bíblia. Então a nossa fé não está enraizada em um texto bíblico, ela está enraizada em todas as Escrituras. Nós já falamos aqui nesse início
nessa base para a gente entrar no panorama do Novo Testamento, né, da nova aliança, que é o relacionamento de Deus agora restaurado com seu povo por meio de Jesus Cristo. Hebreus 8:10 diz assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Então entenda, a nova aliança é o coração do Evangelho. Porque a salvação é essa realidade que nós temos na nova aliança. E representa o quê? O cumprimento das promessas proféticas e a inauguração de um novo relacionamento com Deus. Velho Testamento, o Espírito Santo não estava sobre todos. No Novo Testamento, ele foi derramado em Pentecostes, né? Não é só um grupo de reis, sacerdotes, profetas, não. São os velhos, são os jovens, todos têm o Espírito Santo. A antiga aliança, que é o Velho Testamento, entenda, a antiga aliança que foi firmada com Moisés ali no Monte Sinai, o propósito dela era preparar. Então o caráter da antiga aliança é preparatório. Ela era boa, sim, mas ela era limitada. Ela conduzia o povo à consciência do pecado, mas ela não trazia a solução completa do pecado. As leis eram externas, elas não podiam transformar o coração. Já a nova aliança, ela cumpre o que Jeremias 31, verso 31, 34 diz. Deus troca o nosso coração. A nova aliança oferece perdão dos nossos pecados. Não há repetição do sacrifício. Foi um só sacrifício e resolveu plenamente o problema do pecado. Agora a lei, ela é escrita no nosso coração. A transformação é de dentro para fora. E na nova aliança nós temos comunhão pessoal e direta com Deus. O véu foi rasgado. Não há nada que nos impeça de estar com Cristo. E na nova aliança, lembre-se, se na velha aliança, na antiga aliança, Moisés, né, é esse instrumento onde Deus firma a sua aliança, agora não, é Cristo. Cristo é o mediador da nova aliança. Hebreus 8:6 diz, mas agora Jesus recebeu um ministério superior ao deles, pois é mediador de uma aliança superior, estabelecida sob promessas superiores. Então Jesus é o sumo sacerdote perfeito, que se oferece o único sacrifício capaz de remover todo o pecado. Então na nova aliança não há mais véu, não há necessidade de intermediários humanos. Todos nós podemos ir até Deus por meio de Cristo. Na nova aliança, o Espírito Santo é derramado sobre todos. O Espírito Santo é aquele que nos vivifica, que nos dá a vida. Então, porque agora o Espírito Santo está com todos. Então, na nova aliança, essa nova aliança, ela é para todos os crentes. Enquanto a antiga aliança, ela era nacional, ligada a Israel, a nova aliança, ela é universal. Deixa eu repetir. A antiga aliança era nacional e ligada a Israel. A nova aliança é universal. A nova aliança é espiritual e é para todos. Para todos. Agora vamos entender essa nova aliança, entendendo algo. Por meio de Cristo, todos nós, sem exceção alguma, todos nós temos e podemos ter acesso ao Senhor. Então você precisa entender que a centralidade do Evangelho está nas boas notícias de salvação, nessa nova aliança, onde todos agora podem se relacionar com Deus. Tome muito cuidado porque eu vejo nos dias de hoje muitas pessoas querendo ensinar um evangelho num padrão da velha aliança. Eu vejo muitas ovelhas minhas e às vezes elas acham que o pastor Walter ele tem assim um superpoder. Não. Todos nós podemos orar, todos nós vamos até Deus. Deus fala com todos. Muitas vezes alguém chega para mim no final de um culto e fala assim, pastor, o senhor tem uma palavra de Deus para mim?
Eu falei, eu tenho, eu acabei de pregar ela, foi o que eu preguei. Não, mas eu quero uma palavra particular. Eu falo, você quer uma palavra de Deus particular? Quero. Eu falo com ela, então você volta para casa, entra no seu quarto, fecha a porta, dobre o seu joelho, abre a sua Bíblia e Deus vai falar com você. Alguns falam assim, não, mas o senhor é homem de Deus, Deus fala mais. Não, não, irmãos, todos nós podemos e temos que ter relacionamento com Deus nesse entendimento que eu estou passando para vocês. Então, quando a gente fala da centralidade do Evangelho, aqui no Novo Testamento, o foco é esse. Lembra do que eu falei nessas últimas aulas do Panorama, dando essa base aqui para vocês, que nós temos um personagem que é um personagem central. Quem é ele? Cristo. É isso que você vai ver nos Evangelhos. É isso que você vai ver nas cartas. As cartas têm um foco diferente uma da outra, uma é pastoral, uma é mais eclesiástica, uma é mais pessoal, mas ela tem um foco, ela aponta para uma pessoa, ela aponta para Cristo. Ela aponta para Cristo. E eu e você precisamos entender essa realidade para que a gente não caminhe olhando para o Evangelho e achando que ele está ali, como posso dizer assim, separado. Não, não, ele é único, ele é único. E quando a gente fala do panorama, lembre-se disso aqui, do que eu falei. Lembra que eu falei da viagem de helicóptero? Não dá para falar de todos os detalhes. Aqui não é explicando versículo por versículo, mas é uma visão geral. É o que eu tenho feito aqui nessas 5 primeiras aulas, preparando você para agora entrarmos, a partir de amanhã, livro por livro, para que eu e você, aqui nesse seminário, possamos olhar para o Novo Testamento e conseguir ter um panorama, uma visão geral de todo o Evangelho. Então, todo o Evangelho ele tem um foco, ele tem um propósito, ok? É apresentar Cristo, nele está a salvação, é nele que está a nova aliança, e eu e você precisamos entender isso. Mas vamos para um ponto para a gente já caminhar para o final, e eu preciso que você entenda isso aqui. Né? Quando a gente fala do Evangelho, e como eu falei com vocês, se no Velho Testamento era focado em uma nação, agora o Evangelho ele é universal. Então entenda, existe uma missão universal. O Evangelho é para todas as nações. Por isso que Mateus vai terminar com uma ordem de Jesus, o ide de Jesus. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então o Evangelho sempre foi universal. E o propósito é isso. Quando Deus chamou Abraão, ele diz que em Abraão, por meio de Abraão, todos os povos da terra seriam abençoados. Então, quando Deus estabeleceu Israel, era para que Israel fosse luz para os gentios, mas ela acabou se fechando. Agora vem Jesus, no Novo Testamento, e ele tem um mandato. Qual que é o mandato? Ir até os confins da terra. Você que é apoiador aqui do seminário, você tem abençoado missões. Então, enquanto você está assistindo essa aula, eu, com uma equipe de vários irmãos, estamos lá na África, no 4º país mais pobre, no Malawi, né, levando as boas novas do Evangelho. Por quê? Porque esse é o ID. Eu vejo muitas pessoas perguntando, às vezes escrevendo, mas tem tantas pessoas perto da gente precisando, por que ir longe? Porque Jesus mandou. Porque Jesus mandou. Eu não concordo, o problema é seu. Nós temos que obedecer às Escrituras. Jesus disse para ir até os confins da terra. É para pregar de perto de casa, é para pregar o de longe. Quando alguém me fala assim, pastor, mas tem gente de perto, eu pergunto para ele, você conhece? Ele diz, eu conheço. Então pregue para o de perto. Nós vamos pregar para o de longe. Hoje, como igreja, nós estamos pregando para os de perto e para os de longe. E a mensagem, ela é para todos, para todos, para todos. A mensagem ela é diferente de um público para outro? Não. Nós estávamos no Paquistão, a mensagem é uma, Jesus. Nós vamos para o Malawi, a mensagem é uma. Estamos no Brasil, a mensagem continua a mesma. A mensagem não muda. A mensagem não muda. E é essa mensagem que transforma a vida. O Evangelho, ele traz regeneração, o Evangelho traz santificação no Espírito Santo. Regeneração,
que é isso, pastor? É um novo nascimento. Um novo nascimento. É a nova vida. É um ato de Deus em nós, é nascer de novo. É um ato soberano de Deus através do Espírito Santo. Lembra que Jesus diz, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. Né? Tito, capítulo 3, verso 5, Paulo escreve, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo que nos convence do pecado, que ilumina a nossa mente, que traz essa convicção, que gera fé em nosso coração. E a salvação é pela fé. Agora, uma vez salvo, começa o processo de santificação, onde eu vou crescendo em Cristo, como você está crescendo aqui. Então, a obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida no Novo Testamento é essa obra de transformação, que fica evidente na comunidade cristã. E para terminar, o que nós vamos ver em todo o Evangelho? Um chamado. Qual o chamado? O chamado à obediência. Um chamado para consagrarmos a nossa vida a Cristo. É isso que você vai ver a partir de amanhã. Cristo sendo revelado, e a partir desse conhecimento, não é o propósito de Deus que você tenha apenas conhecimento da história de Jesus. Amanhã, quando começarmos no Evangelho de Mateus, não é o propósito que você apenas conheça o que aconteceu. Não, é que você coloque em prática essa palavra. Então, quando eu penso em Evangelho, o Evangelho ele produz obediência. Se ele não produz obediência, você está caminhando por um caminho religioso. Você não está abraçando o Evangelho, você está abraçando uma religião. Uma religião não salva, não muda, não transforma, não faz o homem nascer de novo. O Evangelho sim, o Evangelho sim, o Evangelho sim. O que vamos ver no Evangelho é o sacrifício vivo. É Jesus como nosso modelo que dedicou toda a sua vida para Deus. E vamos ver na vida de Jesus, a partir de amanhã, Mateus, Marcos, Lucas, João, o que vamos ver é a obediência como um fruto da nova vida, porque Cristo é o nosso exemplo. E aí, quando entrarmos nas cartas, seja Paulina, Joanina, em todas elas, nós vamos ver que esse é o ponto do Evangelho e é para onde o Senhor está nos direcionando. Então eu quero terminar falando para você. A centralidade do Evangelho eu posso resumir em uma frase. Tudo começa e termina em Cristo. O que é a centralidade do Evangelho? Tudo começa e termina em Cristo. Então ele é a boa nova da salvação, e a salvação é pela graça. Ele cumpre as promessas do Antigo Testamento, Jesus, né? Ele estabelece uma nova aliança, ele agora tem uma mensagem para todas as nações, ele transforma a nossa vida pelo Espírito Santo e ele nos chama para um caminho de obediência e consagração. Romanos 1,16 diz assim: não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amanhã nós vamos começar pelo livro e pelo Evangelho de Mateus. Então amanhã tem um professor novo estreando aqui no seminário. Preparei ele 19 anos para ajudar você nessa caminhada. E nós vamos passar por todo o Novo Testamento. Deus abençoe você. Até amanhã para a próxima aula.